Bom dia a todos. Vamos então para mais uma videoaula de matemática para os alunos dos 9º anos da Escola Capitão Emídio. Nós estamos na aula número 17, onde nós vamos trabalhar as coordenadas cartesianas para os alunos dos 9º anos, professores Rodrigo e professora Beth. Bom, esse novo conteúdo que nós vamos trabalhar agora é o primeiro item da apostila volume 2, a tão esperada, né? Que vocês já estavam curiosos para a gente estar começando essa apostila. Então, nós vamos agora dar início no primeiro capítulo aí da apostila volume 2 de matemática. Bom, nós vamos trabalhar dentro das coordenadas cartesianas a construção do plano cartesiano. O plano cartesiano ele recebe esse nome em homenagem ao matemático e filósofo René Descartes. Ele viveu no ano de 1596 até 1650. Então, o sobrenome dele, Descartes, é de onde originou o nome para o plano cartesiano. Bom, no plano cartesiano, pessoal, nós vamos trabalhar com as coordenadas cartesianas. As coordenadas são dois valores expressos aqui por A e B, que são números reais. Tá? Essas coordenadas são representadas por dois valores, sendo que a primeira letra é a primeira coordenada e a segunda é a segunda coordenada. A palavra par ordenado, par porque são dois números ordenados porque precisam estar nessa ordem. Então eu coloquei como exemplo aqui um par ordenado, ó, 3 e 4, 4 e 3. Por mais que sejam os mesmos números, mas a posição que eles ocupam são diferentes. O primeiro par ordenado aqui é 3, de cá é 4. O segundo par ordenado aqui do primeiro parênteses é 4, no segundo é 3. Então, a posição em que os números aparecem aqui dentro do parênteses é fundamental e isso influencia. Por isso, eles são chamados de A e B. Então, o primeiro valor representa o valor de A e o segundo o valor de B. Esses números são expressos através do conjunto dos números reais. Então, é muito importante a posição que esses pares vão ocupar dentro do plano cartesiano. Como que a gente constrói dois planos cartesianos? A gente vai traçar duas retas perpendiculares. Perpendiculares são retas que se cruzam. Ó. Então, a gente faz uma na vertical e outra na horizontal. Essas retas são numeradas. Então, nós vamos ter o centro aqui como o princípio de tudo, né? A origem seria o ponto zero. Então, a partir do ponto zero, nós vamos para a direita os valores positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a esquerda, a partir do zero, os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Da mesma forma, nós fazemos para cima. Então, tudo que está para cima do zero são os valores positivos. O que está para baixo do zero são os valores negativos. Lembrando que esse plano cartesiano, essas duas retas na vertical e na horizontal, formando, né, um perpendicularismo aqui, como essas retas são enumeradas, a distância entre os números precisam ser as mesmas. Então, quando vocês forem construir o plano cartesiano, ou vocês usem a régua para medir de 1 em 1 centímetro entre um número e o outro, ou vocês podem estar usando o papel quadriculado, porque no papel quadriculado já tem as linhas todas certas e já fica mais fácil para vocês fazerem o plano cartesiano. Tá? Mas quem não tiver o papel quadriculado não tem problema, dá para a gente construir na folha normal. Só tendo esse cuidado na hora de colocar as distâncias entre os números, delas serem feitas com régua, porque elas precisam ser as mesmas, tá? Tanto para a direita do zero, quanto para a esquerda, para cima e para baixo. Todas as distâncias entre os números precisam ser a mesma. Porque vai ter situações em que a gente vai ter que construir figuras aqui nesse plano cartesiano. E se as distâncias entre os números não estiverem iguais, a figura que a gente vai fazer não vai dar certo. Tá? Bom, essas regiões que ficaram aqui, quando a gente traçou essas duas linhas perpendiculares, observa que formou 4 retângulos. Esses retângulos, que são esses espaços, são chamados de quadrante. Na hora da gente enumerar esses quadrantes, a gente faz em sentido anti-horário. Sentido anti-horário é o contrário do relógio. Então, começa aqui como o primeiro. Então, a gente vem nesse sentido aqui, ó. Andando para trás, tá? Sentido anti-horário. Esse é o primeiro quadrante. Aqui é o segundo quadrante. Terceiro quadrante e quarto quadrante. O que a gente observa aqui no primeiro quadrante? Ó, ele é aqui.
Os valores aqui são positivo e positivo. Então, esse primeiro quadrante vai ser positivo e positivo. Ó. A gente olha as duas partes do gráfico aqui. Quando a gente está aqui no segundo quadrante, a gente olhando os números, ó, negativo e para cima positivo. Então, o segundo quadrante vai ser menos e mais. Negativo na linha X, positivo na linha Y. Quando a gente vem para o terceiro quadrante, se a gente olhar as numerações, ó, negativo e negativo, tanto na linha X quanto na linha Y. Então, o terceiro quadrante vai ser negativo e negativo. O quarto quadrante, que é esse aqui, os valores de X são positivo, os valores de Y negativo. Então, esse quadrante aqui vai ter os sinais positivo e negativo. Bom, essa linha do X, ela é chamada de abscissa. E a linha Y, que é essa que está na vertical, é chamada de ordenada. Nós vamos ter que ter noções a respeito de abscissa e ordenada, porque é através delas, né, do X e do Y, que a gente começa a fazer a representação dos pontos no plano cartesiano. Então aqui eu fiz um modelo, ó, do plano cartesiano já pronto, né, as linhas aqui, ó, a linha Y que está na vertical e a linha X que está na horizontal, né, abscissa, ordenada. Observa que tem pontos, que nós chamamos de A, B, C, D, E. Esses pontos, se vocês observarem, ó, ele está pontilhado, ligando um número no outro. Isso é as coordenadas. São as coordenadas cartesianas de cada ponto. Então, vamos olhar aqui o ponto A. Ó. Esse ponto A. Quais são os números que faz parte desse ponto A? Então, a gente sempre começa olhando na linha X primeiro. Ó. Por isso que chama par ordenado, precisa estar em ordem. Os valores de A e B, né, que são os dois números que a gente vai colocar como par ordenado, está representando o valor de X e de Y, necessariamente nessa ordem, tá? Então, quando a gente olha o ponto A aqui, ó, ele está sendo ligado do número 1 até o 1,5. Então, a coordenada dele é 1, 1,5. Se eu inverter, colocar o 1,5 primeiro e depois o 1, o ponto fica errado, tá? Então, a ordem aqui, ó, não pode ser alterada. Primeiro é o valor que está na linha X, depois o valor que está na linha Y. Olhando o ponto B, ó, observa que o ponto B ficou em cima do eixo, em cima da linha Y. O que significa isso? Que ele não tem o correspondente de X, ele não tem o valor de X. Então, nesse caso, ó, o X vale 0 e o B, que é o ponto, né, está em cima do ponto do valor 2,5, ó, 2,5. Então, a coordenada do ponto B é 0 e 2,5. Como ele está em cima da linha Y, ó, o ponto B está na linha Y, por isso que o valor de X é 0. Agora, olha o ponto C. Tá aqui, ó. Quais os números que está ligando ele? Vamos olhar na linha X. Menos 1 e depois na linha Y, 1. Então, as coordenadas dele são menos 1 e 1. Menos 1 é o valor de X, 1 é o valor de Y. Então, a gente sai da linha X, vai pontilhando até o valor na linha Y. O encontro desses dois pontilhos aqui, ó, dessas duas linhas pontilhadas, vai formar o ponto em questão. Agora, olha o ponto D. Ele está em cima da reta X, né, ó, em cima da reta X. Então, o valor de X é 2,5, o valor de Y é 0, porque ele não vai ter o valor correspondente de Y. Por isso que ele está em cima da linha X. O ponto E, vamos localizar o ponto E, tá aqui, ó. Quais são as coordenadas dele? Então, vamos olhar primeiro na linha X. Ele saiu, ó, do menos 1,5. Ele veio pontilhado até a linha Y, um menos 2,5. Então, as coordenadas do ponto E são menos 1,5 e menos 2,5. Lembrando que o primeiro valor corresponde ao valor de X e o segundo o valor de Y, sempre nessa ordem. O ponto F, ó, ele está sobre a reta, sobre o eixo Y, tá? Então, isso significa que o valor de X é 0. Então, no ponto, o ponto F está na linha Y, no valor menos 1. Então, a coordenada é 0, porque não tem o correspondente de X, e ele está na linha Y no ponto menos 1. E o G, o ponto G, tá aqui, ó. Então, a gente olha primeiro na linha X. Na linha X, ele saiu do menos 1, veio pontilhado e ligou até o menos 2 na linha Y. Então, as coordenadas do ponto G vai ser 1 e menos 2. 1 correspondente ao valor de X e menos 2 correspondente ao valor de Y. Então, o par ordenado vai ser esses dois valores
que liga o x no y. Então, a ordem desses números é de grande importância, porque fazendo a alteração dela, o ponto ele vai mudar de quadrante. Se eu inverter a posição do par ordenado aqui, ele vai ficar em outra posição. Tá? Então, vocês não podem esquecer disso. Primeiro, sempre sai na linha x, para poder ligar no valor de y. Se o ponto estiver no eixo y, significa que o valor de x é zero. Se o ponto estiver no eixo x, significa que o ponto de y é zero. Tá? Então, essas são as coordenadas do plano cartesiano. Tem algumas atividades na questão, na página 7, exercício 1, 2, 3 e 4, que vocês podem estar resolvendo lá na apostila de vocês, mediante essas explicações dessa videoaula. Lembrando que os professores estarão à disposição lá no WhatsApp para estar auxiliando vocês em dúvidas e estar esclarecendo, né, mais alguma questão que ficou meio em aberto, meio em dúvida em relação à nossa aula de hoje sobre coordenadas cartesianas, tá? Então, uma boa resolução para todos.